Olá, boa noite. É uma satisfação hoje, dia 16 de setembro, estar aqui com vocês. Nós temos várias escolas, vários pais, vários interessados logados aqui conosco no angloedu.com.br para apresentar para vocês uma inovação do Anglo aqui de Campinas, do novo Anglo, que traz a vocês a sala de matrículas na sua casa. Essa é uma forma muito interativa, muito prática e muito confortável de vocês, pais, tirarem dúvidas, conhecerem as propostas da escola, sem, no entanto, terem que sair de suas casas. É fato que a escolha da escola, ela pede a visita presencial à escola para que vocês conheçam a equipe de cada uma das escolas, para que vocês sintam o clima, né, daquela instituição. Mas também é fato que o tempo é muito corrido e esta iniciativa do Anglo aqui em Campinas de levar a vocês os pontos que consolidam todo esse trabalho também é muito importante. O Anglo aqui em Campinas, desde 2009, tem sido pioneiro nessas estratégias, né, em levar essas informações de uma maneira muito diferenciada a todas as famílias, a todos os interessados. Eu tenho aqui comigo, dividindo este momento, este dia de hoje, a professora Nélida, que fala em nome de todas as unidades do Anglo Campinas, do Anglo de Campinas. Bom dia, boa tarde e boa noite, professora, porque nós temos muitas pessoas logadas, mas muitas outras que nos assistirão, talvez de manhã, talvez à tarde. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer em tê-la aqui conosco. Ontem nós tivemos aqui, no dia 15, falando para a gente de ensino fundamental 1, outra professora do Anglo aqui de Campinas, do grupo, né, das escolas do Anglo aqui de Campinas. E também no dia 14, na segunda-feira, tivemos um encontro no qual falamos sobre a educação infantil. Hoje, professora, nós vamos falar do ensino fundamental 2. E como eu dizia agora há pouco, a professora Nélida, ela representa todas as escolas do grupo que tem o segmento do Fundamental 2, não é mesmo, professora Nélida? Isso. Antes de nós começarmos a falar efetivamente do Fundamental 2, nós gostaríamos de mostrar aí na tela uma breve explanação sobre a história do grupo, né, do Novo Anglo aqui em Campinas. Desde 2009, com a implantação da sua primeira unidade aqui em Campinas, o Anglo começou as suas operações na unidade Cambuí, com o ensino médio e o pré-vestibular e concomitantemente na unidade Vinhedo, e nesta unidade todos os segmentos eram contemplados e atendidos já desde 2009, ou seja, da educação infantil ao pré-vestibular. De 2010 a 2012, outras unidades foram sendo implantadas, até que em 2013 houve um intenso crescimento, não é, professora, do grupo, sendo que em 2014, este ano que estamos, que é 2015, e em 2016, o grupo se destina todo a consolidar a educação de excelência que sempre marcou e pautou as suas operações aqui em Campinas, certo, isso professora? Mesmo, isso a gente sabe que educação de excelência se faz no dia a dia, né? E dentro da sala de aula mais propriamente. Mas a educação de excelência também pede um material didático como um recurso pedagógico, não é? Sim. E no caso o recurso pedagógico é o do Sistema Anglo de Ensino, e o grupo do Novo Anglo busca sempre inovações. Uma das principais inovações é o que a professora me contava há pouco, que se trata da academia. Conta um pouco para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha agora, sobre esse projeto de academia, professora. É uma inovação mesmo. O projeto envolve todas as escolas que estão dentro do Grupo Átimo e, portanto, nós recebemos a oportunidade, nós estamos linkados nessa oportunidade de trabalhar com os assuntos importantes, assuntos que envolvem a educação e que são desenvolvidos nessas academias por especialistas. Não só os professores estão sendo contemplados por essas academias, como também as outras equipes de apoio que trabalham nas escolas, e isso é muito importante para nós.
Isso é verdade. Quando a gente diz os professores estão recebendo treinamento, eles estão recebendo treinamento de diversas naturezas, não é, professora? Seja nas suas áreas de atuação, sejam Isso treinamentos mesmo. relacionais, treinamentos outros, até de liderança, treinamentos de várias naturezas, não só treinamentos sobre os conteúdos, sobre as disciplinas as quais que eles são contratados, né? Os professores dessas disciplinas. E é importante salientar essa informação que a professora traz, de que todos na escola também passam, independentemente de serem professores, porque muitas vezes os cursos de capacitação, eles se destinam aos professores, mas a gente sabe que dentro de uma escola todos são educadores, e essa questão de todos serem educadores pede o quê? Pede capacitação para todos esses educadores, porque aí está envolvido o segundo grande projeto das unidades do Ângulo aqui em Campinas, né? Que é o projeto de formação. Na verdade, esses educadores, eles fazem parte da formação do aluno. E falando de formação, professora Nélida, a gente sabe que este é o outro grande projeto que tem sido pensado já há 2 anos, né? Há uma academia, né? Há todo um embasamento técnico. Fala pra gente sobre esse projeto de formação. Do Formação 360, que é esse projeto que será ofertado para as famílias e para os alunos a partir de 2016 em todas as unidades, né? Ele se destina a todos os segmentos? Sim, nós começaremos em 2016 para o Fundamental 1 e Fundamental 2, porém, em 2017 ele já estará disponível também para o EM, ensino médio. O ensino médio, né? E no que se baseia esse projeto, professora? É um projeto que visa a formação do indivíduo, pensando em 3 eixos importantes, que é o eu comigo, eu com o outro e eu com o planeta, né? Eu e essa relação com o meio em que nós vivemos. Para desenvolver esses eixos, nós elencamos competências que serão desenvolvidas em todos os anos, do 1º ao 9º ano, e essas atividades vão estar desenvolvendo no aluno a preocupação de se formar um ser humano melhor, para lidar consigo mesmo, para lidar com o outro e para lidar com o planeta. E são 23 habilidades que 23 competências que serão desenvolvidas, trabalhadas ao longo aí dos 9 anos. Sim, né? Isso mesmo. Algumas delas retomam, né? Isso. Elas são trabalhadas de uma maneira, digamos, lá no 1º ano, no 2º ano, retomam no 6º, no 7º, aí com outra abordagem, com outro enfoque, com outra complexidade. Mas né? sempre pensando em trazer ferramentas e habilidades para que esse ser humano seja mais rico, né? Para a gente contribuir melhor em todas as áreas que nós atuaremos no futuro. Tá certo, então essa é uma grande inovação. Na sala de matrícula presencial, vocês têm todas as informações mais detalhadas sobre esse projeto, sobre essas 23 competências e como é a distribuição dessas competências ao longo dos anos. Na verdade, o que a gente já conhece desse projeto é que os alunos terão na grade uma aula semanal destinada a esse projeto. Cada uma dessas aulas, em cada um dos anos aí ao longo do ensino fundamental todo, voltada para um determinado foco de trabalho, certo, professor? Isso mesmo. Para a gente explicar como funciona, como acontece o ensino fundamental 2, nós dividimos, conforme você está vendo aí na tela, só para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, em dois momentos. O ensino fundamental, no que se refere aos aspectos educacionais, ou seja, como o trabalho de fato se desenvolve, e nos aspectos relacionais, ou seja, como o próprio nome diz, como são os relacionamentos, como é a rotina. Professora, o que a gente espera para o aluno ao final do ensino fundamental? E a gente coloca aí na tela, antes da professora falar, ela nos mandou isso, né? Professora, esse aluno ângulo,
Ele é um aluno que trabalha num sistema de ensino e, portanto, ele aprende a estudar. Ele é um aluno que se organiza na sua vida diária, no seu cotidiano, na sua rotina de estudo. Ele é um aluno focado, ele é um aluno extremamente preocupado com a sua formação. Portanto, nós temos, pensando nessa questão pedagógica do uso de um sistema de ensino, isso é muito relevante, isso é muito pertinente. O aluno entende a responsabilidade dele no que diz respeito a estudar diariamente. Então a gente pode colocar que no ensino fundamental 1, nós tínhamos como foco a apropriação e a consolidação do processo de leitura, de escrita e das operações lógico-matemáticas, o conhecimento dos fenômenos, né, das ciências. No Fundamental 2, é óbvio que ele vai usar todos esses conhecimentos para aprimorar, né, Exatamente. Os demais conhecimentos que ele vai receber e ele vai reforçar, na verdade nesse momento que o hábito de estudos vai acontecer, né? Exato. O sistema tem um lema, inclusive, né, professora? Sim, aula dada, aula estudada hoje. Hoje, né? Isso tem um porquê, né, professora? Explica um pouquinho para os pais que nos assistem aí. O aluno aprende dentro de sala de aula, mas é num processo de retomada dentro da sua casa, num espaço reservado, num espaço silencioso, num espaço em que os pais favoreçam esse clima de estudo, é que ele consolida, é que ele passa para o conhecimento denso daquilo que ele aprendeu. Então precisa estudar todos os dias, é assim que o nosso aluno entende que ele aprende. Isso é importante. Na verdade, o sistema Ângulo, ele preconiza essa questão do hábito de estudo desde a educação infantil, mas é fato que isso vai acontecendo em doses adequadas a cada faixa etária, né? Isso mesmo. E isso se reforça, se consolida muito no Fundamental 2, porque é nesse momento que o aluno tem desenvolvimento e condições emocionais para receber esse input, na verdade, né, como isso se processa. Disso, né? Exatamente. Então é nesse momento que esse hábito de estudos realmente toma uma importância bastante grande, né? E professora, a gente sabe que no ensino fundamental 2, eles saem daquela infância, né? Eles saem dos 10, 11 anos, vão para o ensino fundamental 2 e a gente tem alunos também que vêm de outras escolas. Ele não é tão criancinha, mas ele também não é já um total adolescente, né? Então tem todo um trabalho. Está em transição. Está em transição, né? Tem todo um trabalho. Qual é o acolhimento, qual é o trabalho que é feito para receber esse aluno do Fundamental 1 para o Fundamental 2? Carla, tanto dos alunos que estão no nosso sistema de ensino, que já fazem conosco o Fundamental 1, tanto com relação aos alunos novos, esse acolhimento é feito de maneira extremamente pensada, com ações que são desenvolvidas pela orientação, pelos professores dentro de sala de aula, no que diz respeito a como usar o material, como organizar a sua agenda, como fazer anotações diárias de sala de aula, porque ele está entrando num processo de divisão de disciplinas e de professores que entram e saem dentro de uma carga de 6 horas diárias de aula, né? De 6 aulas, desculpa, diárias. 6 horas, de 6 aulas diárias, E portanto, ele às vezes precisa dessa orientação. Quem vai entrar, né? Que professor vem em seguida? O que eu devo abrir? Onde eu estou nesse momento? E os professores têm essa preocupação de orientar, de acolher esse aluno que está mais perdido, até ele entender como funciona e como é o processo. Depois ele
Ele transita tranquilamente. Ele já é um aluno que tem certa autonomia, porque ele já é um aluno escolarizado, ele já vem da própria escola, ou mesmo que ele venha de outra escola, ele já está exposto a rotinas, né? Mas o que é importante salientar é que a escola tem todo um cuidado para acudir, na verdade, para saber diferenciar quem vai se adaptar com maior naturalidade ou quem precisa, tem mais na verdade, né? de um olhar ali diferenciado, de um acolhimento a mais nesse momento. Da mesma maneira, né, professora, o que acontece quando eles já estão lá no fim? Que aí eles passam do fundamental para o médio. Precisa de uma nova preparação. Exatamente. Né? A transição para o médio também ocorre no Fundamental 2. Nós temos algumas... que é um segmento muito denso, importante, né? Nós temos ações que são elaboradas pelos professores do ensino médio para fazer esse aluno entender como será esse processo no próximo ano. Né, o que aguarda esse aluno. A linguagem do professor é diferente, a postura dele com relação a essa autonomia precisa estar muito alinhada. Ele não pode mais ser um aluno de fundamental. No 9º ano, ele já entende que ele estará com o pé. Ele é quase do médio já, né? Aliás, o ensino médio talvez comece até um pouco antes do que o próprio ensino médio, né? Ele já vai tendo vivências, né? Professora, é muito importante a gente diferenciar para esses pais que nos acompanham agora, e para vocês pais podem nos mandar perguntas e a gente depois, quando vocês colocam aí os seus e-mails, depois nós nos comprometemos a mandar essas respostas para que nós não nos alonguemos muito nesse nosso tempo. É muito importante que vocês entendam o que é uma escola que usa o sistema de ensino, não é, professora? Porque é óbvio que a gente tem o sistema de ensino lá, marcante na educação infantil, marcante no Fundamental 1, mas essa preocupação ela fica muito, mas muito mais evidenciada no Fundamental 2, visto que esse segmento se aproxima de fato do ensino médio, se aproxima lá do vestibular, então ela passa a ser um objeto de muita análise, né? Eu tenho meu filho, os alunos que já vêm do sistema de ensino, eles têm uma familiaridade com essa rotina, com o material. Mas os alunos que não, realmente tem essa preocupação. O que você tem a dizer sobre a escola que utiliza o sistema de ensino, professora? Quais são os diferenciais, os benefícios desse uso? Bom, eu sou muito fã do sistema anglo de ensino, ainda sou professora, além de coordenadora, portanto eu tenho muita experiência para falar com segurança como é que é trabalhar numa escola que adota um sistema de ensino. Ele ajuda a criança a se organizar com relação ao conhecimento que ela está adquirindo. A criança aprende a estudar um pouco por dia, todos os dias, porque o sistema obriga essa criança, obriga no bom sentido, né? Ele conduz essa criança para essa atitude e, portanto, isso vai ser levado para a vida toda, isso é hábito, e hábito a gente sabe que é importante. O quanto é importante, né? Sobretudo consolida conhecimento, o hábito de estudo, o hábito de leitura, essa sistematização é muito importante para criar um aluno mais focado, esse aluno que entende a responsabilidade que também demanda da sua atitude enquanto aluno. E a organização dos conteúdos para o próprio corpo da escola, para os próprios docentes, para os professores. Exatamente. Né? É uma garantia de que todo o conteúdo relevante e necessário, ou melhor, indispensável, ele de fato seja contemplado. Exatamente. Né? Porque o sistema já faz essa triagem, não é, professora? Essa obrigatoriedade de seguir com parâmetros curriculares nacionais, estão contemplados no material de maneira brilhante. Eu analiso o material, além de aplicadora desse material, eu sou também uma pessoa que posso dizer com criticidade
que é um material extremamente rico, muito bem elaborado, né? São autores renomados que estão por trás da composição desses cadernos Anglo. Portanto, ele é muito bom. Então você até já entrou na próxima pergunta que eu ia te fazer, os diferenciais do material do sistema Anglo de ensino propriamente para o Fundamental 2. Eu acredito muito, Carla, que é a construção da maneira como ele foi concebido, a construção muito bem selecionada de textos muito ricos, tanto em história quanto em geografia. A gente tem esses autores muito preocupados, né, com a atualidade, eles abordam os temas que são curriculares, mas eles também linkam questões que são importantes da atualidade. Né? E as próprias tarefas, quando a gente... Como que é a organização do material propriamente, professora? São 4 cadernos por ano. Por ano, tá. Com todas as disciplinas. Tá, então o mesmo caderno tem português, matemática, isso, né? Todas as disciplinas do núcleo comum importantes. E depois nós temos os materiais que são complementares. São as disciplinas de artes, inglês e espanhol, que são cadernos separados. E o material ele está dividido nas atividades no texto, né? Que é as a aulas teórica, sim, né? Que sim. Vocês chamam de aulas. As aulas são numeradas? As aulas são numeradas em módulos. Na verdade, mudou-se... Qual é a finalidade de aula ser numerada? Para localizar o aluno, para orientar o aluno, para deixar esse aluno consciente do seu papel ali enquanto aluno mesmo, para estudar, para orientar a família qual é o assunto que está sendo trabalhado naquele momento. Tá certo. A aula dada, a aula estudada. Portanto, o aluno entende que ao término de toda a aula tem uma unidade de tarefa de casa e essa tarefa precisa ser realizada. Então ele tem a parte de teoria, ele tem atividades que são realizadas na aula. Né, que está contida no próprio material, e ao final, ao final de cada aula ou ao final do módulo? Às vezes uma aula leva, um módulo leva 2 aulas. Contemplam mais aulas, é verdade. Mas mesmo que sejam 2 aulas nesse módulo, ao final de um assunto tem uma tarefa de casa. Então sempre assim, né? Sempre. Aula dada, aula que tem que ser estudada. Tem que ser estudada. E a qualidade da tarefa também tem que ser apontada, né, professora? Eu sempre costumo dizer que são tarefas que permitem que o aluno seja autoral. Isso mesmo. Não é? Isso e autoral quer dizer o quê? Ele pode construir a resposta dele, né? Exato. E cada um pode construir a sua resposta. E todos eles podem ter respostas certas, né? Carla, e é importante reafirmar que tarefa é corrigida, tarefa tem esse momento em que o aluno em casa sente dificuldade, ele constrói sua resposta e ele vai ter oportunidade na aula seguinte de resgatar suas dúvidas com o professor, de discutir a sua resposta com o professor. Portanto, tarefa realizada é tarefa corrigida em sala. Necessariamente corrigida. Necessariamente corrigida. Não, isso é muito, muito importante. Professora, qual é o papel da família nessa tarefa? A família tem que fazer junto, tem que estar junto, porque eles já estão mais autônomos. A gente aprendeu ontem com a professora Luciane que mesmo lá no Fundamental 1, o papel da família é ser um facilitador e não fazer a tarefa por, né? Não um fazedor. Não um fazedor, né? Exatamente. Imagino que no Fundamental 2 isso valha mais ainda, mas a família ainda assim sugere-se que a família esteja no Fundamental 2? Sim, ela tem um papel importante, sobretudo na transição do 5º para o 6º ano, o quanto é importante ainda a família oferecer para a criança esse momento de calma dentro de casa, um espaço reservado para a execução dessa tarefa, um espaço arejado, iluminado, que a criança se sinta bem e que, portanto, isso é papel da família.
Nem sempre a criança tem discernimento para entender. Eu vou fazer a tarefa sentada no sofá, com a TV ligada. Vai ser joia, né? E vai ficar bem feita a tarefa. Não é verdade. Nós temos que entender que o horário de estudo precisa ter esse momento de concentração. E outra coisa, professor, o material do sistema, ele traz uma referência muito forte, que são os conteúdos em espiral, né? Isso. Que vocês nos informaram, nos ensinaram, e que é é de muita importância você colocar isso para as famílias que nos acompanham nesse momento. O que é esse conteúdo em espiral? Essa é uma concepção do material Anglo. E é importante que seja ressaltado isso, porque quando a gente pensa numa espiral, nós estamos relacionando um conteúdo que vai voltar num determinado momento da vida do aluno. E ao ser retomado esse conteúdo, ele é aprofundado. Então, eu vejo um conteúdo no 6º ano que pode ser retomado no 7º de uma maneira mais densa, acrescentando elementos para que a criança se aprofunde nesse conteúdo. E a gente acredita muito nisso, porque você vai consolidando conteúdos, vai formando essa opinião dessa criança sobre o assunto tratado. Isso é muito importante. Então isso a gente poderia dizer que é uma forma gradual de ir apresentando, né? Os conteúdos, de tratar de uma maneira mais complexa conteúdos que são essenciais para a formação dessa e em cada criança, faixa etária, né? Isso é importante. Agora, a gente pode também correlacionar o conteúdo em espiral a aqueles conteúdos que retomam, que são base para novos conteúdos. Sim. Por exemplo, operações lá na física. Exatamente. Eu preciso de uma operação matemática que foi ensinada no 7º ano. No 7º ano, eu estou no 9º ano, né? Ainda no Fundamental 2. Eu estou aprendendo física, mas eu dependo daquela operação matemática. Aquela operação, na verdade, ela ressurge na disciplina da física. Sim. Isso também podemos chamar de um conteúdo em espiral, ou seja, ela está retomando ideias, retomando conceitos que vão facilitar o aprendizado de novos conteúdos. Exatamente. Isso também a gente pode pôr na mesma gaveta do conteúdo em espiral. Sim, né? Karen. Professora, você já falou para a gente da adaptação, que esse aluno é bem acompanhado e tudo mais, mas ele consegue lá no 6º ano, quando ele ainda é bem frágilzinho, digamos assim, ele consegue se adaptar porque ele tinha 3 professores, né? 2 ou 3 professores polivalentes, ele consegue de fato se adaptar bem a tantos professores, a tantas disciplinas, sem problema? Sim, eu acho que essa é uma questão muito séria tratada nas escolas Anglo. Nós temos, inclusive, uma preocupação em atribuição de aulas para professores que tenham um perfil mais adequado para 6º e 7º anos, professores que tenham um perfil para as séries finais do fundamental, do 2º ciclo aí, né? Digamos que um se aproxima mais do fundamental 1 e outros mais do médio, talvez. Essa transição é importante porque o professor, ele que consegue construir com esse aluno essa intimidade com o material, com os conteúdos, além da orientação, sem dúvida, a orientação prática, né? E a própria orientadora pedagógica, ela vai trabalhar no setor de orientação essa transição, mas é dentro da sala de aula, com o seu professor, é que isso efetivamente acontece. Entendi. Então, acho que é uma coisa bastante tratada, muito séria, né? E quando a gente detecta, quando a escola percebe que tem um aluno que não consegue essa adaptação com mais tranquilidade, aí a gente chama a família, entende por que o processo está mais lento para ele, faz a orientação mais pontual,
consegue isso de maneira muito tranquila. Tá certo. Assim como existem novidades na oferta desses conteúdos, provavelmente existem novidades também na forma de aferir esses conteúdos, né? Exatamente. A avaliação muda do Fundamental 1 para o Fundamental 2, muda o estilo, quantas avaliações, como é que é o processo de avaliação? O sistema de avaliação é o mesmo, nós temos as 3 frentes avaliadas, em 3 tipos de provas, né? A prova discursiva, em que o aluno precisa relacionar-se com o conteúdo de maneira discursiva. Certo. A prova de múltipla escolha, que nós chamamos, é uma prova multidisciplinar e ela trabalha objetivamente, portanto é uma prova, né, de itens, de alternativas. E a parte que o aluno, nós conseguimos ter como é que eu posso dizer aí? Uma flexibilidade do professor de trabalhar vários instrumentos para entender o seu aluno e que compõe 20% dessa nota do nosso aluno. Tá certo. Isso já acontece no Fundamental 1 e continua no Fundamental 2. Tá, então ele tem uma prova dissertativa, uma prova multidisciplinar. Essa prova multidisciplinar, só para a gente entender melhor, ela comporta todas as disciplinas numa única prova? Não, em 2 dias. São 2 blocos de disciplinas em 2 dias. Como é que são esses blocos? Nós temos português, história, geografia e língua num dia e depois as exatas e ciências em outro dia. Tá, mas assim, não é que eu tenho uma prova de português, história, geografia separadas no mesmo dia. É uma única prova que vai valer exatamente. Todos esses, portanto, assim, uma questão, ela pode estar avaliando as competências de linguagem, sim, conhecimentos da história, conteúdos da geografia. Isso é que se chama multidisciplinaridade, sim, é isso, sim, professora? Nós, inclusive, estamos com essas provas já testando a teoria de resposta ao item. Isso é importante dizer para todos também. O que é teoria de resposta ao item? É a mesma teoria que embasa a produção do Enem. Nós temos as questões, os itens são elaborados com grau de dificuldades, com linguagem que se aproxima a essas questões contempladas já pelo Enem. Então, a gente pode dizer que esse aluno, de uma forma muito adequada para cada idade, né, dentro do segmento, ele já está até se aproximando e fazendo um treinamento, uma familiarização com o tipo de prova do Enem, prova esta que ele vai enfrentar lá na frente. Lá na frente, né? Sim. É uma linguagem que o aproxima. E isso é importantíssimo, né? Não vamos deixar esse assunto de lado. O aluno precisa aprender também a ler provas, a fazer provas. Tá certo. Tá. Isso é muito importante, né? E professora, como que vocês trabalham a comunicação família, escola, escola, família no dia a dia? A gente sabe que lá no Fundamental 1 tem a agendazinha do aluno e tudo mais. Já no Fundamental 2, imagino que esse processo mude um pouco, né? Continuamos com a agenda física, ela é muito importante, ainda é um instrumento de registro para o aluno, de registro para a família e para a escola, mas não fica só nele. O registro vai, além disso, nós temos uma comunicação muito ampla com e-mails para os pais, nós temos a área restrita do site e que nós postamos todas as informações que são pertinentes, relevantes, como calendário de prova, conteúdo de prova, os eventos, né, todas as questões que a escola está envolvida, também são passadas via e-mail e site do ângulo. São postadas lá. Esse calendário foi importante você colocar isso, porque o calendário de todas as provas e eventos é entregue para a família, para o aluno, já na primeira semana, né, nos primeiros dias de aula, mas mesmo assim essa comunicação é alimentada sempre na área restrita ou no site e através dos e-mails sempre que necessário, e imagino que contatos telefônicos em situações até mais emergenciais sempre são o setor de orientação, né? O tempo todo
quando mantém registro com as famílias, inclusive de situações em que o aluno não está se adaptando ou que não esteja eventualmente fazendo tarefas com frequência. O canal é ainda um telefone. Lógico, né? Falar com a família. E sobretudo o olho no olho também. Olho no olho, exatamente. E esses pais do Fundamental 2, eles ainda são convidados para as reuniões, né? Sim, nossas reuniões são bimestrais. Elas deixam um pouco o caráter de ser reuniões individuais como o Fundamental 1, mas elas ocorrem bimestralmente com pais convocados e pais convidados. Pais convocados sempre são aqueles que precisam de uma orientação mais pontual, que precisa ouvir do professor qual é a dificuldade do seu filho, e a gente tem esse atendimento ali com o pai convocado. E depois a gente atende os pais convidados no mesmo dia, em sequência. Né? Tá certo. Além disso, todas as reuniões que podem ser marcadas, agendadas com o professor ou com coordenação ou orientação. Agora, o pai tem livre acesso à escola, ele pode falar com o professor no momento que ele desejar? Não funciona bem assim, né? Até poderia ser se a gente tivesse tempo para isso, mas não temos. Então, nós agendamos essa conversa com o professor, a gente abre a agenda desde que seja possível, desde que seja possível, o professor disponibiliza um horário e a gente faz o encontro com a família. Ah, que ótimo. Professora, indo só um pouco mais assim na parte formativa, né? Como que o aluno é incentivado, quais são os projetos a ler e a escrever bem? No Fundamental 2, nós continuamos com um projeto de leitura, são 5 leituras obrigatórias no ano, e os professores de português ficam incumbidos de selecionar as obras e de fazer os projetos de leitura. Muitas vezes as obras são escolhidas a partir de um tema anual, então a obra vai contemplar também essa leitura indiretamente do tema, que a gente vai trabalhar em outras disciplinas, e portanto é um projeto importante para a escola. A leitura sempre foi muito valorizada no sistema anglo, ela é valorizada pelo material e ela é valorizada também pelas áreas, não só de português, é importante que se diga isso. Em todas as áreas, em todas né? as áreas. Há paradidáticos de inglês, há paradidáticos de outras disciplinas que são adotados para contemplar assuntos que sejam pertinentes àquele ano ou àquele projeto. E a escrita, a questão da redação, porque a gente sabe que esse é um momento que os pais começam, sempre deve ser, né? Mas nesse momento os pais começam a ter muito interesse na questão da redação, até por conta do Enem, por conta dos vestibulares e tudo mais, né? Sem dúvida. As aulas de redação, elas são disciplinas, né? Nós temos uma disciplina de redação na nossa grade curricular. Português tem várias frentes, então? São 2. No Fundamental, no EM modifica, mas no Fundamental 2 são 2 frentes. Língua, que nós chamamos leitura, estudo de língua e leitura para um professor e redação para outro professor. Ah, então tem uma aula específica de redação. Mas a redação, diga-se com muita ênfase, ela é também importante em todas as disciplinas. E pensar que a prova discursiva, a prova dissertativa, ela precisa que esse aluno organize seu texto, desenvolva o seu texto para fazer uma resposta. Portanto, é ali um momento que ele aplica os conhecimentos das aulas de redação. Tá certo. E já existe todo um critério técnico, sempre houve, óbvio, mas as famílias, elas conhecem esses critérios técnicos de correção das redações propriamente? Conhecem. Nós temos os critérios de redação, são analisados ano a ano e todos os anos, na verdade, né? E nós corrigimos as redações dos alunos a partir desses critérios. Então fica Quais são esses critérios, professora? São vários. Muitos deles são norteados vindos, né, das redações do Enem mesmo.
Então a gente contempla tipo de texto, gênero textual, a questão do uso formal da linguagem e portanto são, né, critérios que saem de uma correção mais apurada de metodologia externa, né? Não é uma questão só dentro da escola. Isso é importantíssimo, ultrapassa, né? Que os os pais muros, conheçam, né, quais são os critérios e imagino que vocês informem esses critérios, porque os pais sabem em que áreas esses alunos estão sendo avaliados e, sobretudo, com essa explicação da professora, ou seja, são áreas compatíveis com as áreas que são avaliadas em provas externas. Ou seja, esse aluno, a escola segue esses parâmetros, o que é fundamental. Está sendo preparado para enfrentar isso no futuro, né? Isso é importante. Tá certo. E a questão das tecnologias, professora, porque a gente sabe que existe uma pirotecnia, né? E assim, houve uma época que era uma moda, todo mundo tem tablet ou a lousa digital, nada contra, né, professora? A escola tem, né? Tem. Agora o importante é o conteúdo que está na lousa digital, é o conteúdo que está no tablet, né? Exatamente. E a gente sabe que o sistema Anglo de ensino, ele disponibiliza para as escolas e para os docentes que assim desejarem um material, um conteúdo digital riquíssimo, mas realmente de primeiríssima qualidade. Isso é utilizado na escola também, né, professora? Sim, nós temos algumas áreas que utilizam muito o caderno digital. Como é que ele é usado, né? Nós temos data show em todas as salas e um computador, portanto o professor consegue exibir esse conteúdo digital para o aluno, sobretudo em áreas como geografia, em que você tem ali um mapa, um gráfico muito prático para o aluno entender o conteúdo que está ali disponibilizado na apostila. E o próprio aluno pode entrar no portal. Exatamente, também, né? O aluno também tem acesso a esse caderno digital e em casa ele utiliza, inclusive com uma estratégia que o professor vai para o caderno digital e coloca ali um bilhetinho, nós chamamos isso de pinagem. O professor deixa um pin lá na página que ele quer destacar para o seu aluno, alguma coisa relevante, alguma informação extra, um link para ele acessar. É um trabalho bem interessante. E só fazendo uma consideração, somente o aluno daquela sala de aula vai enxergar aquela informação. Exatamente. Porque muitas vezes foi um assunto que surgiu ali, foi um desdobramento, foi um comentário que o professor entendeu que era pertinente e que valeria a pena desdobrar aquilo, então ele vai lá e coloca esse bilhetinho, como a professora está falando, e o aluno vai lá, ele acessa, ele tem possibilidade de desdobrar o conteúdo, de se aprofundar ou de acessar uma matéria jornalística que o professor colocou ali e tudo mais. Exatamente. E além disso, esses materiais digitais do Sistema Anglo de Ensino, que são disponibilizados pela Somos Educação, antiga Abril Educação, agora chamada Somos Educação, eles têm um acervo riquíssimo, todas as edições das revistas Veja, tem inúmeros vídeos, enfim, são mais de 3 almanaques, né? São mais de 3.000 publicações, conteúdos e tudo mais. Importantíssimo que esse material digital do Sistema Anglo de Ensino, oferecido pelo Sistema Anglo de Ensino, ele faz com que o aluno não se perca em janelas. O aluno vai naquele conteúdo e ele vai abrindo conteúdos, se ele desejar, mas conteúdos correlatos. Ele não entra em uma coisa e vai terminar numa outra completamente sem link com aquele assunto primário que ele estava trabalhando. Então é um material muito rico, tanto no que se refere à tecnologia que ele oferece, quanto na quantidade e qualidade dos conteúdos que também são disponibilizados ali. Certo, professora? Certo, e nós temos esses conteúdos em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas áreas de idiomas. E como é que são trabalhados os idiomas na escola, professor? Quais são esses idiomas? Nós temos 2 aulas na grade de inglês e 2 aulas de espanhol. O espanhol também já está na grade. Sim, ele é matéria obrigatória, diferente de outras escolas que funcionam com um extracurricular dessa língua. Nossa escola tem
os dois núcleos de língua, de estudo de língua estrangeira. Nós usamos o material do Anglo e o enfoque para essas aulas é a competência leitora e a competência da escrita. Para esses alunos trabalharem pesquisa, para eles lerem seus textos acadêmicos. Eles têm bastante nós registro, temos embasamento, né? nós temos uma formação interessante para isso. Esse é o foco do material. Dar competência para que eles consigam estudar, para que eles consigam se apropriar de conteúdos, sim, né? Sim, isso mesmo. Tá certo. Professora, se o aluno tiver dificuldade na prova, quais são os recursos que ele tem? Tem plantão de dúvidas? Sim, nossas escolas possuem um projeto no contraperíodo que nós chamamos de aulas suplementares. Essas aulas elas funcionam como modulares, né, aulas que nós temos períodos específicos do bimestre para desenvolver. Geralmente são antes de provas dissertativas, antes das provas multidisciplinar e também antes das provas de recuperação. E elas são obrigatórias para os alunos convocados. São obrigatórias. São obrigatórias. E para os alunos convidados, né, elas ficam livres. Os alunos podem ir. Tá certo. E são de todas as disciplinas. Né? De todas as disciplinas. Porque a gente conhece muitas escolas que são apenas daquelas disciplinas que teoricamente oferecem mais desafios, né? Sim. Então são todas as disciplinas, né? Tá certo. E aí o aluno fez a prova, tal, eventualmente ele não teve um desempenho de tanto sucesso quanto ele esperava, né? Como que funciona a recuperação? Nosso processo de recuperação. Dentro dos bimestres, a recuperação é elaborada ao final, provas de recuperação, portanto, fecham o ciclo de avaliação do aluno. Como o nosso sistema é recuperação bimestral, esse aluno precisa garantir uma média bimestral recuperada. E, portanto, se ele dever essa nota, ele tem que compensar de algum jeito no próximo bimestre. Qual é a média, professora? A média é 5. Tá certo. Professora, eu sei que assim, existem muitas atividades extracurriculares. A gente oferece o Ensino Fundamental 2 na unidade Taquaral, lá em Vinhedo e também em Santos. Certo? Isso. E a gente sabe que são várias atividades extracurriculares, elas acontecem de forma diferente em cada uma das unidades, correto? Sim. Então, assim, são várias. Por exemplo, na unidade em que você trabalha, quais são essas atividades extracurriculares? Então, é importante ressaltar que essas atividades, elas são oferecidas também por um sistema de demanda. Nós oferecemos os cursos no início do ano, nós montamos os cursos, contratamos os profissionais, mas nem sempre se forma uma turma para aquela modalidade. Na unidade do Taquaral, nós temos violão, né, em vários períodos de manhã e tarde e noite. Temos multisporte, temos futsal, que é um sucesso, tanto para o Fundamental 1 quanto para o Fundamental 2. Karatê, judô, dança, então, tecido acrobático, várias atividades. E os alunos, isso sempre complementa, e em todas as atividades, apesar de serem específicas, existe sempre a preocupação de trazer um contexto educativo, né, professora? Sim, são professores que nós contratamos que têm experiência com crianças que estão dentro de uma escola regular, porque essas atividades acontecem dentro da escola, né? Então são pessoas escolhidas, contratadas. São fora da sala de aula, mas são dentro da escola. Né? É isso que é importante dizer, né? Então precisa ter esse olhar diferenciado. E na verdade a gente sabe que fora da sala de aula a gente também tem muito aprendizado. E isso vale para a questão dos estudos do meio, né, professora? Sim. Saídas culturais, como que isso acontece? Isso ainda é bastante frequente no Fundamental 2? No Fundamental 2 também acontecem os estudos do meio, assim como no Fundamental 1. São 2 por ano, portanto, um no primeiro semestre e um no segundo semestre.
sempre pensando em contemplar um tema que foi desenvolvido interdisciplinarmente naquele ano e portanto, ele é considerado aula fora da sala de aula. Ou seja, tem finalidade, está ligado a um conteúdo que foi trabalhado e não excede a 2, né? Porque a gente sabe também que tem assim, escolas que que a atividade não seja boa e que não tenha seja importante, mas a gente sabe que também a quantidade de conteúdos não permite que se façam tantas saídas, né, professora? Sim. E esses temas estão sempre, esses passeios culturais, saídas culturais, estudos estão sempre ligados a um conteúdo, ou seja, eles vão aprofundar os conteúdos. Tem um caráter pedagógico mesmo, é importante dizer isso, né? Em alguns momentos uma viagem pedagógica, ela pode ter um link a mais que seria um registro de turismo. Porém, há um momento naquela viagem pedagógica que também está relacionado às questões pedagógicas. Tá certo, né? E professora, a gente sabe que o ensino fundamental 2 acontece numa fase de grande transformação, né? Física, psicológica, enfim, desses meninos. Portanto, a questão de conflitos, ela é natural a essa fase, né? Como é que se trabalha isso na escola? Como que se trabalha a questão de bullying? Porque aí surgem as questões fortes, né? Nesse aspecto. É importante dizer, Carla, que independentemente de dar um nome ao conflito, bullying é um nome muito específico, todo conflito que ocorre dentro da escola, ele recebe uma atenção importante, é dada uma atenção importante para ele no setor de orientação e dentro do nosso regimento se prevê inclusive sanções para as ocorrências, mas o mais importante é resgatar o porquê o conflito ocorreu, entender esse contexto que o conflito está inserido e orientar os nossos alunos. Não dá para aplicar sanção sem fazer aleatoriamente, sem fazer esse entendimento e envolver essa criança para esse entendimento. Isso é muito importante. Tá certo, tá certo. E a gente sabe que, assim, muitas vezes existe uma leitura. Tem pouco aluno na sala, pouco conflito. Muito aluno, muito conflito. Isso não é necessariamente verdadeiro, né, professora? Não é assim que funciona a escola. Seria uma matemática essa, mas não é assim que funciona. Então, aproveitando esse assunto, com quantos alunos é razoável trabalharmos dentro da sala de aula? Porque a gente sabe que, até falamos ontem aqui, muitas vezes a gente tem um grupo pequeno, conduzido por um profissional que não tem a capacitação adequada, resultado não tão bom. Outras vezes a gente tem um grupo maior, conduzido de uma maneira muito correta, muito adequada, com toda a competência. Resultado até melhor, né? Com material que dá todo um suporte também. Mas a gente tem números que parametrizam também, né, professora? Sim, no Fundamental 2, nós temos 35 alunos em sala. Não significa que todas as turmas vão ter exatamente esse número matemático. Às vezes as turmas se formam com 30, 32 alunos, mas nós podemos ter até 35. Tá certo. E é um número razoável, muito com o qual razoável, a escola trabalha com bastante segurança, né? Muita segurança. Professora, a gente tem perguntas do tipo, pode namorar no Fundamental 2? Então, essa adequação de condutas é muito importante. A gente não proíbe, porém, há alguns limites que são colocados pela orientação educacional. A gente permite o flerte, a gente permite a conversa, né, a aproximação, mas há algumas posturas e inadequações que a gente limita assim. Eu acho que a pergunta do namoro, ela vale para tudo, né? Para tudo. Para tudo, e cuja resposta possa ser dentro do que é adequado, possível e de bom senso. Exatamente. Né? Eu acho que valeria perguntar, vale responder para o professor? Também não vale, dá na mesma situação, né, professora? Desde que seja dentro de um contexto adequado para a situação. Exatamente. Né? Como vale
tantas outras coisas, né? Mas eu acho que essa questão do bom senso ali, se existe um eixo na questão do relacionamento, é esse entendimento do que é o bom senso na atitude, não é isso, professor? E nós temos projetos que também organizam essas emoções, nós falamos muito com eles, sobretudo 8º e 9º anos, a gente contrata uma profissional que consegue dar vazão a algumas perguntas importantes nesse momento, né? Então há uma orientação para a sexualidade, para perguntas mesmo de curiosidades, e isso é importantíssimo para eles. Tá certo. E aqui, finalizando, a gente só tem mais alguns minutinhos, eu perguntei para a professora como está aí na tela, que eu gostaria de mostrar para vocês. 3 características de um aluno Anglo, e ela devolveu com essa pergunta, só 3? Né? E aí eu gostaria, professora, que você nos falasse dessas características, né? 3 é pouco, né? Nossos alunos precisam ser e são autônomos, eles são dedicados, eles são comprometidos com as metas que eles estabelecem, eles são antenados com as grandes questões que envolvem o nosso tempo. A autenticidade é uma das características que eu vejo muito nas nossas famílias e nos nossos alunos. Outra coisa, eles são agregadores, eles acolhem amigos. E, Carla, a coisa que eu mais acho interessante dentro desse aluno, eu sinto um grande senso de pertencimento a esse espaço que ele ocupa. Isso é muito bacana. Ele sabe a posição que ele tem. Tem, o local que ele ocupa. Você já dá aula há algum tempo, você acha que isso é diferente de tempos atrás? Olha, eu acho que sim. Nós temos alunos muito, muito diferenciados hoje, alunos muito espertos, alunos que trazem bagagens culturais, trazem repertórios. Eles estão o tempo todo, né, informados. E, portanto, nós também lidamos com alunos que têm uma outra percepção da vida. Uma outra bagagem, Uma outra bagagem. Então, assim, sim. O aluno mudou, a escola também mudou. Sim, né? Com certeza. E a professora, ela traz essa reflexão mostrando que se a escola não entende isso, ela oferece para o aluno algo que não é aquilo que ele precisa receber. Exato. E aí as coisas não se conversam, elas não se combinam. Então você oferece um conjunto de conteúdos, mas por um caminho que parece muito difícil de ser pavimentado, né, professora? Então, quando a gente entende que nós estamos ali com outro público, a gente trava, acho que, uma relação mais verdadeira. Muito, né? Mais autêntica, mais autêntica e com mais chances de que as coisas deem certo. E uma última questão, professora, se você tivesse um filho hoje para ir para o fundamental, por que você matricularia, né, seu filho lá no Anglo, né? Sem dúvida, né? A gente sabe que o Anglo é uma referência não só em Campinas, mas aqui das escolas do Anglo, desde 2009, com um trabalho muito importante. O Anglo é uma referência no país. O Sistema Anglo de Ensino tem autores que foram professores, portanto eles entendem de sala de aula, entendem do que o aluno precisa e tem esse olhar que a professora traz aqui. Ele tem uma conversa, o Sistema Anglo de Ensino tem uma conversa muito próxima com toda a rede que compõe, né, os seus docentes e o alunado e tudo mais. Por isso a gente sabe que é uma oferta pedagógica séria, é um produto educativo lá na linha, no final da linha, realmente muito diferenciado. Então eu tenho certeza que ela colocaria o filho dela aqui no Anglo, né? Então por que você colocaria seu filho aqui, professora? Primeiro eu pensei bastante nessa questão e acho que a palavra fera tem uma relação muito forte com o nosso sistema de ensino. Mas fera, eu vou explicar por que eu acho que o aluno Anglo é fera. Porque ele é um aluno determinado. Ele vai atrás dos objetivos que ele traça, que ele determina para si. E é nesse sentido que eu vejo essa escola preparando esse fera. Portanto, eu colocaria sim meu filho lá. Outra questão é que eu vejo o aluno muito questionador.
E, portanto, quem elabora boas questões também vai à busca de boas respostas. E esse aluno ângulo faz isso. Ele aprende a questionar. Ele aprende a né? questionar e vai em busca dessas respostas. E eu acredito que o aluno ângulo, ele aprende a estudar. E quando a gente aprende, a gente leva para a vida. Então a gente carrega. Isso é importante. Seja no tempo dessa escola, seja no tempo da outra escola. Exato. Né? E Exato. eu acho que a gente Carrega está pra aprendendo vida. sempre, porque o vestibular é um grande marco, mas depois do vestibular vem tantos outros Exato. vestibulares que exigem uma flexibilidade para aprender, e essa flexibilidade para aprender, para estudar, ela foi criada aqui embaixo. Isso mesmo. Né? Ela foi criada. A gente costuma dizer que a educação básica, ela tem o nome de educação básica porque ela é a formação geral, ela é o que de básico vai ficar na vida daquela pessoa. Depois você vai ser professor de matemática, você vai estudar matemática, você vai ser médico, você vai estudar e conversar sobre aquele assunto, você vai ser engenheiro, enfim, você vai focar no seu assunto específico. Os conhecimentos gerais e aqueles recursos que vão te fazer buscar novos aprendizados, eles foram dados agora, foram dados na educação básica. Então, eu acho que isso é realmente muito importante. Professora, foi muito bom tê-la aqui conosco, muito obrigada. Teremos outros encontros, sem dúvida. A gente espera que você também tenha aproveitado e será uma satisfação recebê-los em nossas unidades. Isso mesmo. Lá na unidade de Santos, com todos os segmentos de ponta a ponta da educação infantil ao Fundamental 1, 2, ensino médio e pré-vestibular, aqui nas unidades em Campinas, porque nós estamos em Campinas, na unidade Taquaral, com todos os segmentos até o ensino médio, na unidade Castelo, com o ensino médio e pré-vestibular. Me ajuda aqui, professora. Barão na unidade Geraldo. Barão Geraldo, com o ensino médio e pré-vestibular. Na unidade Tamandaré, com pré-vestibular, na unidade Vinhedo também de ponta a ponta. Né? Exatamente. Então será uma satisfação recebê-los nas nossas unidades, porque a gente tem um grande prazer em compartilhar essa escola de tamanho sucesso, de tão bons resultados como a gente sabe que ela é. Visitem a nossa escola, as nossas unidades, as equipes estão totalmente à sua disposição para atendê-los. Foi uma satisfação tê-los conosco. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.